precisa estar buscando sempre de Deus que Ele possa revelar para nós, assim, ó, lá no céu tem câmaras e câmaras, salas, tem sala dos órgãos novos, tem a sala do banquete, tem uma mansão de Deus, né? São muitas salas que tem lá, inclusive tem a corte celestial e tem também a biblioteca, né? Lá tem os livros com todos os registros. Os anjos ficam registrando, tem anjos escribas, né? Eles registram tudo, né? Você tem uma ideia, Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Isso, ele chama cada estrela pelo seu nome, segundo a palavra de Deus, né? Que é o nosso manual. E então, assim, não tem por que pensar que isso não seja verdade, né? Isso está tudo. Na verdade, lá tem, o nosso DNA é algo tão complexo, ele carrega todo um histórico, né, da nossa geração, desde Adão. Né? Eu vou até começar a falar vou começar falando sobre Adão de novo, Gênesis, né? Eu sempre falo de Adão, né, que Adão no Éden, ele era o homem perfeito, porque ele foi criado à essência de Deus, à imagem e semelhança de Deus, e a semelhança fala de essência, né? Então você pode imaginar alguém, imagem e semelhança de Deus, com a essência de Deus, não ser algo perfeito, totalmente perfeito, como ele criou, e com vestes resplandecentes. Na verdade, era a pele dele que era resplandecente. Não existia roupa, na verdade, a pele dele era resplandecente, ele era um ser resplandecente, não existia separação de céu e terra. Eu sempre falo sobre essas coisas, né? E ele era imune, né? Claro, o homem criado perfeito era imune, né? Ele possuía em si a glória de Deus e o poder criativo de Deus. Então, nada afetava ele, certo? Em Gênesis 3,17, né? Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor vai e fala, o Eterno fala para Adão, que maldita em hebreu é arar, né? Seria terra. Maldita a terra por sua causa. Maldita arar, terra Adão, por sua causa. Deus fala assim, que a terra será maldita por causa de Adão e de Eva, né? E em Gênesis 2:7, ao criar o homem, o termo que aparece no hebraico também é Adão. Ou seja, após a queda de Adão, não só a terra, mas ele também se tornou maldito. Tá? Adão estava se referindo à terra, e também em Gênesis 7, a palavra que está lá se refere a Adão como Adam, a palavra em hebraico, o original. Então, assim, aqui Deus está falando que Adão também seria maldito a partir dali, né? Não é novidade para ninguém que Deus amaldiçoou Adão e Eva. E vou registrar aqui, né? Com o sangue de Jesus, a maldição foi quebrada. Portanto, toda maldição sobre Eva também foi quebrada. Tá? Muita gente acha que as maldições foram quebradas só umas ou outras. Não, todas foram quebradas. A maldição da mulher o desejo dela será para o seu marido, ele te dominará. Um monte de coisas que não são consideradas como maldição quebrada, que também foram quebradas. Porém, como todas as maldições quebradas, nós precisamos também ter a nossa parte nisso, para, né, receber essa remissão que Jesus fez na cruz do Calvário, né, na nossa vida, porque senão não existiria crente doente, não existiria nem dor de dente, né? Porque ele levou nossas dores, né? Mas por que está cheio de gente doente, a igreja está doente e tudo mais, e vários outros problemas? É porque é preciso também fazer algumas coisas que é a nossa parte para receber essa remissão. No caso, crer, por exemplo, a fé, né?
a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E para receber a remissão de Cristo, ser salvo, você precisa o quê? Se colocar na cruz, né? Ter fé para receber o sacrifício de Jesus, crer no sacrifício dele, que ele nos salva, e morrer para a carne, né? Porque você é feito uma nova criatura, a carne não se converte, então você tem que se crucificar, né? A palavra, para ela ter vida em você, você precisa ter morte da carnalidade, tem que crucificar a carnalidade com as práticas espirituais, que é a oração, jejum, principalmente a leitura da palavra, adoração, né? Tudo isso vai fazer com que o seu espírito seja cheio de vida e se conecte à vida verdadeira, que é Jesus, que é Deus, Yeshua, né? E assim você vai estar a sua carnalidade cada vez mais prostrada, cada vez mais submetida ao seu espírito. Em Filipenses mostra que o Eterno trocará o corpo da humilhação, ou seja, esse corpo que expulsa e rejeita a plena unção. O corpo da humilhação é esse corpo que foi amaldiçoado, né? Da humilhação, o corpo que foi... Ele rejeita tudo que é de Deus, a carnalidade, o corpo da carnalidade, né? Carnalidade é tudo que é de ruim na natureza humana. Na verdade, a gente fala natureza humana, mas isso não é real. A natureza humana é aquela que Deus criou, lá no Éden, né? Porém, o nosso DNA foi corrompido quando Adão pecou e entrou o código da serpente, né? Esse corpo de humilhação nada mais é do que o nosso DNA, na verdade, que carrega marcas da queda de Adão, desde a era, né, do Éden. Nosso DNA foi contaminado com o código da serpente. Talvez agora, né, você que está me ouvindo possa entender o motivo pelo qual, mesmo orando, renunciando, fazendo aquelas listas de renúncia que são super importantes, sim, tá? Não despreza em nenhum momento, mas não é só isso, tem muito mais a ser feito. E aí, às vezes a gente pensa, nossa, já renunciei, já confessei, já fiz de tudo e continuo sofrendo, passando por coisas que eu achava que não era para passar mais. Mas é por causa disso aqui, né? Porque o nosso DNA, ele ainda está contaminado. E envolve um monte de outras coisas, além de a gente confessar, né? Envolve comportamentos, envolve estudos sobre cada área, né, da nossa vida. Eu falei na semana passada sobre os nomes da gente, né? E tem a casa da gente que precisa ser limpa e selada, né? Casa física e espiritual. Eu estou falando dessas coisas aqui, estou dando ferramentas para vocês, mas ministrar para fazer essa libertação eu só faço com quem caminha comigo, me chama e a gente faz isso no privado, né? Porque cada um está no nível. E para fazer essas ministrações, a pessoa tem que já ter entrado em Deus, se arrependido, tem todo um processo antes, né, de entrar nessas batalhas comigo. E o nosso DNA, ele precisa ser passado pelas 7 tochas do Espírito Santo, aquelas que são mencionadas lá em Isaías 11, né? Em Êxodo 39, 37, vai narrar as lâmpadas da menorá. Elas foram colocadas em ordem. No hebraico, ordem é ma'araká. Ma'araká significa estar em ordem para a batalha. O que apontam as 7 chamas da menorá com arma de guerra, como arma de guerra. O DNA é capaz de guardar códigos que nem o computador, sabe? Quem entende de programação sabe o que eu estou falando. Ele guarda códigos e sobre códigos, sobre
códigos sobre códigos. E isso fica até... É por isso que é difícil alguém até entrar num sistema, né? Tem que ser hacker para invadir um sistema. Porque está ali códigos sobre códigos. Esses códigos são portas de acesso para o diabo no nosso DNA. É como na computação mesmo, né? As camadas de proteção sobre camadas de proteção. Tudo para que a gente não possa acessar a causa onde tudo começou. Por exemplo, lá o cérebro do computador está sempre protegido, o cerne, né? A situação do DNA humano chegou a uma situação tão avançada que Deus precisou inundar a Terra para conter esse DNA contaminado, sabe, de uma geração inteira, né? Ali os anjos tinham, vamos falar cruzado, os anjos se misturaram, né? Casaram e deram-se em casamento com as filhas dos homens, e nasceram aberrações, né? Os nefilins, os quimeras ali, quimeras eu não sei, mas nefilins eu sei que vieram dali. E ali são castas de demônios, de espíritos imundos que nasceram dali. E para que não contaminasse mais ainda, né? Ainda tinha uma família que não tinha sido contaminada. E Deus fez o dilúvio. E depois de Noé e sua família, ele fez outra população, em busca de não ter uma geração contaminada. O trono que atua na leitura contaminação e perseguição a nível de DNA é o trono de Lilith. Porém, né, tem todo um histórico nisso aí, desde Adão. E aí tem o lado espiritual que vem, e cada hora tem um principado regendo de acordo com a legalidade, né, desse DNA. No grego você encontrará aquela selene, ela transtorna a mente e a genética, gerando danos físicos na bioquímica, nos órgãos e na alma. O Salmo 64 cita que existem fabricantes de iniquidade, que no grego é avon, maldade. Jó 4:8 cita que existem plantadores de iniquidade, arando a terra para plantar iniquidade. Eu já fiz uma série inteira falando sobre o que é iniquidade e como lidar com ela, né? Só que ainda precisa aprofundar mais. Agora, pasme, né? Atena, um trono maligno. O que é um trono? Um trono é um principado. O que é um principado? É um reino, é um príncipe que está no seu trono. Né? A gente fala um trono, tronos da maldade, a gente não entende, né? O trono, o que é o trono? Na verdade, é um príncipe que está num trono, né? E ele está reinando naquela área. Um trono maligno, né? Que reivindica para si o título de criador do arado. Onde esses seres espirituais plantam e aram? Na genética humana, né? A nossa genética é o campo deles, onde eles semeiam, onde eles aram, porque eles têm legalidade desde o pecado de Adão. E como a gente tem um conhecimento tão superficial do que deve ser feito, né? A hipergraça e tudo mais, o evangelho greco-romano nas igrejas, como se tivesse sido realmente convertido, mas nada a ver, porque a maioria dos cultos são mais litúrgicos do que tudo, e muita vida hoje tem na igreja, graças a Deus, mas ainda vai ser muito mais restaurada do que é hoje, né? E voltando a Gênesis, quando você come o fruto, né? O Adão comeu o fruto e a Eva notou que eles estavam nus depois que eles comeram o fruto.
A iniquidade instalada pela desobediência se manifestou no físico, nos olhos, na visão, porque agora eles viram que eles estavam nus. Antes eles não viam isso, eles não enxergavam a corrupção, porque eles eram perfeitos, né? Quem é perfeito enxerga tudo perfeito. Mas agora eles foram corrompidos e aí eles se enxergaram corrompidos. Quando caíram, foram expulsos. Por quê? Para não comerem do fruto da árvore da vida e vivessem para sempre, né? Disseminassem esse DNA caído. Imagina se eles não fossem expulsos, eles iam comer da árvore da vida, eles seriam eternos corruptos. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Eterno é eficaz para separar juntas e medulas. Por que juntas e medulas? Já parou para pensar? Medulas. A medula é a casa da máquina. Sabe a casa das máquinas que o povo fala? É a casa das máquinas. Quando o assunto é DNA. É por isso que em Deuteronômio 7 a ordem foi matar todos os cananeus para dizimar o DNA caído deles. Existe uma coisa chamada epigenética. Epigenética é o estudo que mostra como alguns genes podem ser ativados ou desativados. Cientistas já provaram que o sêmen do homem se aloja nos ossos da mulher, podendo afetar seus genes. Acredita nisso? Sim, eu procurei, pesquisei muito, tem bastante matéria sobre isso. Este é o significado de ser uma só carne. A genética de um se funde à genética do outro. O espermatozoide do homem entra na medula da mulher. Por que tanta doença, tanto câncer, tantas doenças mentais? Se uma mulher não é virgem, quantos genes ela carrega dentro do seu DNA? Já parou para pensar? Quantas genéticas diferentes estão atuando ao mesmo tempo dentro dela, mesmo ela sendo virgem? É porque ela já vem, né, desse DNA desde Adão. Né? O erro no sistema, né? O sistema, vamos tratar como sistema, como a gente está falando como se fosse um computador, né? Como tantos códigos diferentes não iriam danificar o computador, como tantos códigos, né, vai dar ruim, vai dar erro. Essa carga de tantos genes, tanta mistura, né, do ser humano, diferentes, gera uma sobrecarga no homem e na mulher, e seu sistema começa a se autodestruir. Quando Jesus fala com a mulher, para ela, o que ele fez, quando Jesus fala com a mulher samaritana, sabe a mulher samaritana lá no poço, quando Jesus vai falar com ela, ele na verdade foi escanear ela. Ele escaneou os códigos genéticos que ela tinha. Ele viu o DNA contaminado com o gene de mais de um homem. É assim que o mundo espiritual nos lê. O mundo espiritual nos vê, eles sabem quem nós somos, o que a gente carrega ou não. Na cultura hebraica, quando o marido morria, o irmão desse homem deveria casar com essa mulher para que a linhagem da família não se acabasse. Mas morto tem linhagem? Sim, o código genético desse homem estava em seu irmão, nos ossos de sua esposa e nos ossos de sua esposa. A mistura de genética traz muitas doenças e também perseguições de espíritos familiares. Deus sempre quis que o povo não se misturasse muito, né? E tanto que fala sobre jugo desigual e várias coisas lá. Uma vez que você peca, abre-se uma porta de legalidade. Toda a sua geração será perseguida por estes espíritos. Por isso, Jesus veio de uma virgem. Em Filipenses 3:21 diz que ele pode transformar o nosso corpo de humilhação, que nada mais é do que a genética contaminada.
na verdade, é por isso que é tão importante a gente remir a nossa genética, né? Fazer oração por identificação, fazer atos proféticos de limpeza e desligamento. Desligamento não só de almas pelas quais houve contato sexual, porque todo sangue demônios vêm para colher, né? Principalmente quando está na área do pecado, né? Mas também precisa estar sempre a nossa família. Você se converte, a sua família continua pecando. Então, o que a gente tem que fazer? Se identificar, fazer oração de pedido de perdão, arrependimento por identificação, igual Daniel fez, né? E o povo Deus perdoou o povo dele. Fazer atos proféticos de limpeza, de desligamento. Tipo assim, você pegar um balde, colocar a terra dentro dele, porque nós somos pó, né? Nós viemos do pó. E nós somos chamados de vaso, né? Pega um vaso, põe terra lá. Aí pega o suco de uva e joga ali, profetizando que o sangue de Jesus está limpando a nossa genética, a sua genética, entendeu? E aí você vai, pega um papel e escreve tudo que você quer que seja limpo na sua vida, tudo que você lembra que aconteceu na sua casa, na sua família, e também pede a Deus para te mostrar, porque nesses livros que eu te falei que tem no céu, existe um livro ali que contém todo o histórico da nossa genética. Pede a Deus para te mostrar esse livro, te revelar o que tem nesse livro. E você pega um papel, escreve e põe fogo. Você vai ver que vai ter papéis que não queimam, mesmo com álcool. A gente já fez libertação, assim, teve um ursinho que o espírito humano estava fazendo ele, de lugar de vigiar a mulher, ele ficava olhando a vida dela através dos olhos do urso, né? A gente foi colocar fogo, o negócio não pegava fogo de jeito nenhum. Para que esse ciclo, né, de maldição pare na sua vida, você tem que estudar o histórico da sua família, as práticas, derramamento de sangue, promiscuidade, feitiçaria, idolatria, tudo que precisa vir à luz, né? Mas não é da forma que a gente faz só de escrever ali, pedir perdão, se arrepender. É na forma de jejuar para cada coisa dessa, igual eu falei, de perdão por identificação, é fazer atos proféticos, né? Jejuar é constantemente estar orando em relação a isso, pedindo perdão, fazendo jejuns sobre cada coisa que Deus for te revelando, né? Porque tem, por exemplo, nossa descendência dos índios. Os índios são totalmente idólatras, né? Tem nossa descendência de várias nações, como nós somos mestiços no Brasil. Olha só a herança que a gente tem. A África é tão cheia de feitiçaria, né? Espanha, França, todos nós temos uma mistura de DNA aí muito grande. Se você for fazer o exame do seu DNA, você vai ver que seu DNA está cheio de mistura de outros países. E precisa ser remido cada herança. Assim como também tem que reivindicar a herança bendita de cada item que está ali no nosso DNA, de cada parte, né? Então a gente precisa entrar em 3 coisas: arrependimento, práticas espirituais, né? Jejum, arrependimento, oração, leitura da palavra, tempo de qualidade, o dízimo, né? O tempo, 2 horas e 40 minutos por dia. Alinhar com o tempo de Deus, né? Os tempos proféticos, viver em alinhamento com eles, porque isso é honrar a Deus, né? Obediência à palavra. Outra coisa é isso que eu falei também de arrependimento, alinhamento com os tempos proféticos
guerra, né? Batalha espiritual. Isso tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque tem os principados de cada ciclo que age naquela área. E você vai pedir a Deus discernimento, vai observar. Nós vamos estar apresentando aqui como cada principado atua e as influências que ele exerce na sua vida, e pelos sintomas você vai identificar aos poucos quem é que está influenciando na sua vida. Aí você vai entrar em batalha. Os primeiros tem que ter todo esse processo de arrependimento, e isso é para sempre, né? E aí entrar em batalha sobre esses principados. E aí tudo guiado pelo Espírito Santo e da forma certa, para não ser rastreado, para não ter retaliação, né? Tudo isso. Também entrar nas cortes celestiais. Quando a gente vai reivindicar aquilo que nos foi roubado. Entende? Quando a gente vai reivindicar aquilo que nos foi roubado, tanto nessa vida quanto na questão da nossa herança, né, de toda a carga do nosso DNA que foi roubado. Entende? Então, é um processo longo daqui pela frente, que nós vamos a cada semana estar aprofundando mais, trazendo mais luz nesse tema, para que a gente possa estar todo mundo se limpando e poder responder ao chamado de Deus, né? E fazer o que Deus designou para cada um de nós, porque se a gente não se limpar, vai ficar mais difícil da gente ser ativado, né? É ideal tirar tudo isso, porque não tem como avançar. Se a gente vê, a gente pode até ser ativado, ter dons, e curar, e avivar, e o ministério pode até crescer e tudo, mas você vê que na sua vida tem alguma área ali que não anda. É porque tem que limpar essa genética. Tudo em nós é sangue, a saliva é sangue. Por que você acha que Jesus pegou a saliva e misturou com o barro, que é o pó, somos nós pó, né? E passou ali, botou na boca do homem lá para curar os olhos dele, botou na boca dele. Jesus, ele estava criando de novo, né? O sangue dele com o barro que somos nós, estava gerando ele de novo. E aquela parte que estava imperfeita no corpo daquele homem voltou a ser perfeita. O sangue, você faz exame de DNA pela saliva, pelo cabelo, porque cabelo é sangue, saliva é sangue, né? Urina, fezes, tudo isso tem que olhar bem onde que você deixa, porque tem que tomar cuidado, que tudo isso é sangue, tudo isso tem DNA, é parte do nosso DNA, né? Então, às vezes a gente acha que a gente não vai se contaminar, mas você sabe como que você se contamina? Não é porque você foi num lugar contaminado que você vai se contaminar. É porque você foi sem armadura. Você foi sem pedir blindagem para Deus, sem pedir para Deus te guardar. Se você vai em qualquer lugar sem pedir proteção para Deus, você está demonstrando o quê? Independência de Deus, imprudência. Você pode estar com o escudo abaixado, você não vai estar atento aos dardos inflamados, que todo lugar que você vai tem demônio querendo te, né, trazer um pensamento, alguma coisa, uma tentação ou um pensamento de degeneração, de autoestima. Então, né, o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz e foi um sacrifício suficiente. Mas nós precisamos ainda tomar esse sangue como nossa remissão, cear, né? Porque Jesus fala, aquele que não come do meu corpo, não toma do meu sangue, não tem parte comigo. A gente tem que guardar a palavra, porque ele fala, né? Quem me ama é aquele que guarda a minha palavra.
né? Que ele está em mim e eu estou nele. A gente ter ele é fácil, mas ele nos tem? Eu sempre pergunto isso, né? A grande questão é essa. Já entregou todas as áreas da sua vida para ele? Todas as áreas da sua vida já está em santidade? Todas, sem reserva, né? Então, se ele nos tem, nós temos a ele, aí nós estamos protegidos. Mesmo assim, né? Se você quer entrar no trono da graça, você vai só pela fé. Mas para você andar um governo sobre o mal, exige mais outras coisas, como essas que a gente está falando aqui, né? Porque você pode viver só uma vida assim, ó, você foi salvo, beleza, e você continua vivendo sua vida, sentado satisfeito, tomando na cabeça, não avança na vida, não realiza seus sonhos, porque você nem sabe, nem quer saber do que se trata para poder resolver isso e avançar, né? Ou você pode entender tudo isso que a gente está falando aqui e começar, e pouco a pouco, começar a guerrear, tomar sua armadura e guerrear. E estar atento o tempo todo. Jesus, vem comigo. Vai ali na padaria, Jesus, vem comigo, Jesus. Anda com Jesus. Anda com Jesus. Jesus, me cobre com teu sangue. Você vai num lugar mais perigoso, você vai entrar num outro país, você vai entrar num portal de uma cidade, né? Qualquer ambiente, igual eu falei na semana passada, né? Hospital, até escola. Esses ambientes todos estão muito sobrecarregados. E aí você vai, pede proteção a Deus para te guardar naquele lugar. Você vai estar demonstrando dependência a Deus. E Ele gosta disso, vai estar demonstrando dependência e fé. Mas não, se você não está nem aí para isso, você vai entrando em qualquer lugar, pisa em lugares que teve coisas consagradas, vai passando tudo quanto é lugar e não liga para nada disso, você vai se contaminando, sim. Você vai. Tem demônios que começam a te perseguir só porque você passou num lugar. Ele viu você ali, viu alguma coisinha ali em você que ele vê que dá para ele entrar, ele começa a mudar você. Está repreendido em nome de Jesus, amarrado e destruído em nome de Jesus, porque todos nós que estamos aqui, estamos ouvindo isso, estamos agora guardados debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós e tudo que nós temos, né? Que o Senhor venha nos blindar em nome de Jesus Cristo, blindar a nós e a toda a nossa família, todos os nossos amados, tudo que nos pertence ou esteja envolvido conosco. Em nome de Jesus, os nossos bens, as nossas finanças, que o Senhor venha blindar, Pai, em nome de Jesus. O Senhor venha tirar o faro, Senhor, que os nossos predadores não nos encontrem. O Senhor nos guarde, Senhor, com uma capa de invisibilidade, nos blinde com uma armadura específica para, em nome de Jesus, essa noite, esse dia, Senhor, em nome de Jesus, esse tempo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu sangue é vida e ele nos cobre e nos guarda e nos redime de todo pecado. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos familiares e nós pedimos que o Senhor venha cobrir eles também, Senhor Jesus, com teu sangue. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa reunião. Pedimos que o Senhor nos retire desse campo de batalha, nos retire desse campo de batalha e de todos os outros que nós possamos ter entrado, mesmo sem saber. O Senhor nos tire agora, Senhor, desse campo, em nome de Jesus. E nos traz, Senhor, diante da tua luz, diante da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos guarda. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguma pergunta? Eu estou surpresa com esse negócio de DNA. Realmente eu estou começando a entender muita coisa sobre, por exemplo, mapeamento espiritual. Por que que faz,
e a coisa não desata como tem que desatar, conforme foi E a gente pensa anunciado. assim, puxa, mas a gente já se arrependeu, já fez tudo que tinha que fazer e o negócio não mudou nada. Mas é isso. E tem Pois muito é. mais. E aí, se você entra nessa jornada comigo, você vai avançar. Nós vamos a cada semana avançando, avançando e conquistando, entendeu? Como Josué, que é um exemplo, né, de conquista de terreno, cada centímetro do nosso ser dentro de nós. Nós vamos conquistar a cada dia. Não só isso, tirando das mãos do mal, né? Fechando as portas do DNA, também nós vamos requerer nas cortes celestiais tudo que nos foi roubado. Porque é muita coisa que nós temos direito, que foi roubado e que Deus vai sentenciar esse mal, todos esses espíritos que trabalharam nisso, né? E vai obrigar eles a devolver para nós 2 vezes mais. Bem? Amém. Quando você falou sobre sangue derramado, né? É só uma oração mesmo? Pedindo para o Senhor recolher o sangue que foi derramado desde o nascimento? Até, por exemplo, há 15 dias atrás, eu acho que foi que eu caí ali, derramou muito sangue ali, né? No meu ponto comercial. Os demônios que estavam naquela casa, que fizeram tudo para você machucar, para eles pegarem sangue. Antes de eu ter esse entendimento desse estudo, sempre que tinha algum machucadinho em mim, eu pensava, vinha isso no meu espírito. Isso é demônio querendo meu sangue, mas não tem, em nome de Jesus. Só que eu não sabia que tinha que pedir a Deus para recolher, tirar das mãos deles. Entende? A gente ora tirando, né? Tirando das mãos dos demônios, não só isso, mas as oferendas que eles receberam de outras pessoas, né? São vários processos, a gente vai fazendo, entendeu? Depois a gente pode fazer pessoalmente, em privado. São coisas que não dá para mim ficar explicando assim. Esse vídeo aqui vai para todo mundo depois. E aí eu não posso passar uma coisa que depois a pessoa vai fazer sem despreparo, sem preparo, tem que ser, né, privado mesmo, entendeu? A gente conversar e eu vou te explicando, isso aí a gente vai, igual a gente já começou, né? Certo. Eu vou rever. Tem pautas de oração, tenho coisas que eu vou te passar. Igual, principalmente para você começar agora, mas você não pode fazer na sua casa, porque você não é dona da casa, né? Nós vamos orar para Deus te arrumar, nem que seja uma casinha pequena para você morar, porque é seu, né? Mesmo que seja alugado. Ou não, você não quer? A casa nossa é aqui na frente, está alugada por 4 meses. Aí vai desalugar daqui a 4 meses. Aí você vai mudar para lá? É melhor. Se Sim. depende do dinheiro dela para viver, é melhor. No momento a gente está precisando, né? Mas depois vai mudar para lá. Aí lá é onde aconteceu aquele derramamento de sangue, na porta que você me passou a oração, né? Eu ainda não fiz, porque tem muita gente lá e não dá para fazer. Tem que esperar eles saírem, né? Porque senão você faz, amanhã eles estão lá dando legalidade de novo, porque eles não têm esse entendimento, né? É verdade. E tudo é comparado ao que a gente é também. Por exemplo, a Europa, né? Eu falei já, a Europa já teve avivamento muito forte, depois virou tudo boate, as igrejas, tudo. Aí hoje, aqueles demônios que saíram de lá quando veio o avivamento, voltaram com mais 7. Imagina por que a Europa está desse jeito hoje. Nossa. Tanto é assim, nós somos uma casa, nós somos o templo de Deus. Não é só nós que é assim, que sai um demônio, vai dar uma volta e vai voltar. Se a casa estiver limpa, adornada e vazia, ele volta para habitar com mais 7.
né? E assim é também na casa, na cidade, em qualquer lugar. Entendi. Da mesma forma que para remir também é igual. Entendi. Uhum. Eu vou rever com bastante calma várias vezes, que eu preciso ver para anotar, para me entender direitinho. Os vídeos que você... Aprofunda bem, porque na semana que vem eu vou trazer muito mais Tá. Eu estou indo aos pouquinhos, porque, né, são coisas pesadas que tem que ser tratadas aos poucos. Eu vou rever o que você postou no canal do Apóstolo Becker e depois você postou no seu canal sobre o DNA aquele espiritual. lá sobre o DNA espiritual, né? Você fez o procedimento daquele, não? Eu fiz a revisão, olhei lá direitinho. A parte final? A última? Não, acho que foi a primeira que eu falei com você, do que Deus tinha falado comigo. Aí eu fiquei de ver as outras e não terminei de ver, que me enrolei em Goiânia e acabei vindo para cá, porque eu gosto de ver com bastante calma. Eu assisto, depois eu vejo de novo, daí eu vejo de novo, anoto para eu poder absorver bem, né? Aí eu vou ver agora. Pode ver, vai ser bom, mas eu te aconselho a ficar mais por conta de orar, para Deus te mostrar tudo que você precisa se arrepender pela sua família, com quem que você está lidando, entendeu? Ah, tá bom. Porque muita coisa que você já sabe, já foi feito, mas, né, tem muita coisa que às vezes não veio ainda, não veio à luz. Pedir a Deus para te mostrar, não no sentido assim de o que seus ancestrais fizeram, até a 4ª geração, igual a gente sempre faz, mas no sentido de DNA mesmo, entendeu? Até a geração de Adão. Os códigos genéticos. Os códigos genéticos é algo mais profundo. Entendi. Eu sei que você tem, Deus fala com você. Ele vai te mostrar. Igual a Emil também, Deus fala com ela. Por mais que às vezes é por causa dela... a pessoa que não vive muito situações sobrenaturais, elas têm mais dificuldade, né, de crer. No caso, para mim, essas questões de cura, de milagres, igual esses dias eu orei, né, pela perna do meu marido, ela cresceu. Ela estava uma menor que a outra. É incrível. Ele não teve mais dor de coluna, né? Ele estava andando e ficando com a coluna doendo o tempo todo, porque ele tinha meio centímetro. Acho que é meio centímetro. Meio centímetro só de diferença. Mas dá dor de coluna. E aí eu pus ele ali, puxei e falei, Jesus, vai que é tua. porque é assim que o Subirá me ensinou, o curso de cura, né? O Luciano Subirá, ele ministrou quando eu fiz o intensivo, lá na MCM, em 2010, né? 2011? 2011. Foi Luiz Hermínio, foi Subirá, quem mais? Foi um tanto de Bertelli, nossa Deus, Bertelli, ninguém nem consegue nem ficar em pé com aquele Bertelli, é muita unção. E aí depois eu, o Bertelli, Daniel e a Andréia, nós fomos lá para dentro, Bertelli, aí chegou um casal, Bertelli começou a conversar assim, a mulher começou a se arrepender e confessar que ela traiu o marido. E, nossa, o Bertelli, onde ele vai, é avivamento puro. A gente teve pessoas muito fortes ali, impartindo unção na gente, ministrando a gente. E esse Subirá ensinou para mim isso. Ele falou, você vai orar por cura? Você fala assim, é tão tranquilo, você pode falar assim, quer ver? Olha aqui, vou curar, vou orar por esse rapaz aqui agora. Aí puxou a coluna do rapaz lá e falou assim, Jesus, vai que é tua. Aí o osso do rapaz foi crescendo. Aí eu falei, uai, que legal isso, né? Foi dali eu comecei a orar por cura, mas eu já orava antes por cura. Mesmo antes de eu ser crente, eu orei por um menino que estava com dor de dente, uma criança, né?
E ele sarou várias situações. E o povo via em mim isso, eu nem sabia. Igual lá na cidade onde meu irmão mora, eu estava lá um dia, tinha um cara lá que estava com muita dor na coluna, ele pegou e mandou me chamar. Ele nem me conhecia, mandou me chamar. Aí eu fui lá e falou assim, ora por mim, minha coluna sarar, estou com muita dor. Aí eu orei e ele sarou. Eu nem era crente, quer dizer, eu era, que eu converti com 8 anos de idade, mas eu desviei depois, nessa época eu nem estava em Deus, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acredito que Deus, como eu sempre prego, né, que Ele te dá todas as faculdades necessárias para você responder ao chamado que Ele te tem antes do ventre da mãe, como Ele fez com Jeremias. E Ele aprova a gente antes do ventre da mãe. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos antes da fundação do mundo. Então, é a gente que precisa, como eu falo sempre, a nossa parte é que fica débil, né? É essa que é a questão, entende? Porque esses DNAs distorcidos, né? Não, torcidos, né? Esse DNA contaminado são portas, e essas portas trazem legalidade para esses demônios virem e começar, por exemplo, usar as pessoas na nossa casa. Por exemplo, uma pessoa que é líder, o que é que vai acontecer? Os demônios, os principados, vem principado mesmo, né? Lidar com isso. Vem falar, vem usar os pais para falar, você não é nada, você não vale nada. Igual o pai de Daniel falava com ele, você não vale nem uma pipoca. Como é que é? Mal arrebentada. Mal arrebentada. Olha só. Aí isso vai fazer com que a pessoa vai se sentindo nada e ela não consegue, é criado um drive na mente dela, no computador dela, de que ela não é nada, de que ela não pode avançar, ela não pode fazer aquilo que Deus determinou para ela, porque foi injetado ali um drive que não era para estar ali, entendeu? Porque os principados vêm para usar os pais para moldar a mente da pessoa, para ela não exercer. Por exemplo, uma pessoa que tem esse chamado de liderança, igual profeta mesmo, profeta que Deus tem propósito de usar fortemente mesmo. Vai ver, a maioria, todos, o demônio o diabo tentou matar eles no ventre ou na infância, porque sabe que vai arrebentar ele depois, entendeu? Então, e usa as pessoas, né, à nossa volta, para construir uma mentalidade retrógrada que não vai, que vai repelir a glória de Deus, a unção de Deus, a consciência de Cristo, né? A mente de Cristo. Então a gente precisa o quê? Limpar tudo isso. Esses drives são os bloqueios que impedem a gente de atuar nos dons, avançar em tudo que Deus sonhou para nós, né? E que a gente sonha, né? Entende? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Na semana passada a gente se estendeu demais, né? Foi até 10 horas da noite. Hoje eu quero terminar no horário, não quero mais que avance mais de 1 hora, né? Começa às 8, termina às 9, já falta 1 minuto só. Tá? Dá um beijão, Mailda, para mim. Amém. Ela está ali. Amém. Deixa eu ver se... Um abraço para ela. Amém. Eu não vou mexer com a Edenil, não, que ela já deve estar até dormindo, tadinha. Depois ela assiste, que ela falou que chegou muito cansada hoje do trabalho. Muito bem. Tá bom. Bom te ver. Bom pra Beijo. mim. Fica com Deus, viu? Amém. E as Amém. filhinhas maranhenses. Amém. Um beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.